Então, vamos lá, professor. Quais as diferenças entre os contratos de parceria, de meação, de comodato e de arrendamento? Vamos lá, gente. Esses são os principais contratos de outorga de terra, né? Pelo menos aqueles que, de certa forma, estão previstos expressamente, né, com tipicidade na própria legislação, né? Eu costumo dizer, olha, para você saber a diferença, aquilo que eu falei na resposta da questão anterior, você tem que estudar o Estatuto da Terra, o regulamento, que é o Decreto 59.566, a IN e a Portaria 990, tá? Estudando isso, você vai ver que há realmente diferença. Mas o que é que eu poderia resumir de forma rápida aqui para vocês? Vamos lá, olha, na parceria, vamos lá, primeiro contrato, na parceria. Na parceria, o proprietário da terra e o parceiro, né, eles vão estipular os termos dessa parceria, com partilha geralmente desigual dos lucros e dos prejuízos também, tá? Isso, essa partilha desigual tem que seguir, né? Tem que ser conforme aquelas porcentagens lá previstas no Estatuto da Terra, no artigo 96, inciso 6, vai ter lá porcentagem de 20% até 75% para proprietário, e 20% quando ele vai ceder apenas a terra nua, 25% quando ele vai ceder a terra já preparada, 30% quando ele vai ceder a terra preparada e a moradia, e por aí vai. Tá? Existe um parâmetro já previsto no próprio Estatuto da Terra que deve ser seguido, tá, nesses contratos. Mas, resumindo, na parceria, né, vai haver essa cessão da terra do proprietário para o parceiro, geralmente estipulando uma partilha lá dos prejuízos e dos lucros de forma desigual. Na meação, já é diferente, tá? Na meação, o proprietário da terra e o meieiro, agora já se chama meieiro, tá? Tanto o proprietário, né, quanto o outro também são considerados meieiros, né? O meieiro e o proprietário estipulam uma partilha igualitária, ou seja, meio a meio, 50% dos rendimentos e dos lucros para cada um. Então, a diferença seria essa entre a parceria e a meação. Diferença básica, tá, gente? Na verdade, esse contrato de meação, ele é uma espécie do gênero parceria. Ele vem sempre separado, tanto na legislação quanto lá no regulamento da IN, né, sempre fala parceria e meação. Mas, na verdade, no estudo da teoria geral dos contratos, a meação é uma espécie do gênero parceria, tá? Mas com essa diferença, na meação vai haver aí essa tratativa, né, de partilhar os rendimentos e os custos, né, de forma igualitária, de meio a meio para cada um. E no comodato, como seria o contrato de comodato? É o mais comum por aqui, tá, gente? O contrato de comodato é justamente quando o proprietário da terra, que é chamado de comodante, ele cede gratuitamente ao comodatário, que é aquele que recebe a terra, tá? Então, o comodante, que geralmente é o proprietário, vai ceder gratuitamente a terra para o comodatário para que ele ali explore, né, em uma atividade rural, tá? Em uma atividade rural. Mas seria aí a cessão gratuita, não onerosa, da terra do comodante para o comodatário. No arrendamento, já vai haver aí o quê? O proprietário da terra ele vai ceder também a terra, mas onerosamente, é uma espécie de aluguel dessa terra, tá? Então é a cessão onerosa da terra do proprietário para o arrendatário. O proprietário se chama arrendador nesse contrato e aquele que recebe a terra se chama arrendatário. E, obviamente, mais uma vez, o Estatuto da Terra vai exigir que, para ser considerado um arrendamento rural, tem que ser exercido o objeto desse contrato, né, é o exercício da atividade rural nessa terra, beleza? Mas aqui no contrato de arrendamento eu vou chamar a atenção para duas coisas, tá? Primeiro, lá no Estatuto da Terra tem um limite da remuneração do arrendador, que diz lá que não pode ser superior a 15% do valor do imóvel rural. Está lá no artigo 91, inciso 12 do Estatuto da Terra. Então, haveria esse limite, não pode ultrapassar 15% do valor da terra, esse valor do arrendamento. E outra coisa, se tratar de um segurado especial,
Anotem isso aí, isso é muito importante, tá? Se tratar de segurado especial, se figurar como arrendador, a IN, lá no artigo 114, a IN 128, no artigo 114, vai dizer que ele perde a condição de segurado especial. Ele não pode ser arrendador, ele não pode ceder em arrendamento. Ele pode ceder em comodato, ele pode ceder em parceria, ele pode ceder em meação, mas não pode em arrendamento, tá? Mas ele pode receber, ele pode ser o arrendatário, não haveria problema nenhum, tá? E essa questão até daquele limite de 50% não se aplicaria para quem recebe, tá? Então, a receber em arrendamento, não se perde a condição de segurado especial. Mas se for arrendador, se ceder a terra, vai perder sim a condição de segurado especial, nos termos do artigo 114 da IN 128. Ah, professor, isso não é discutível na via judicial? É. Na via judicial você pode aí, de repente, discutir essa questão, se é válido, se não é, se é justo, se não é, mas a gente está aqui focando na validade dos contratos rurais para comprovar a atividade rural na via administrativa. E na via administrativa vai ser sim aplicado o artigo 114. Se ele for arrendador, ele perde a condição de segurado especial. Beleza, gente? Então são essas praticamente aí as diferenças nessas modalidades contratuais.